Começa de mim ou da Livinha? De você. Eu refalo tudo. Finaliza. Eu não lembro direito o que eu tava falando, gente. Aspirantes a escritores. Aspirantes a escritores. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rony e é com muita alegria que eu venho trazer a notícia de que o canal Cabeceira finalmente está no ar. Esse canal está aqui com o intuito de trazer sempre para vocês um conteúdo novo sobre literatura. Não é, Bia? É verdade, nós somos 5 amigos da mesma igreja, da mesma rede de jovens, e nós somos simplesmente apaixonados por literatura e a gente quer compartilhar com vocês a nossa visão a respeito daquilo que a gente acredita, com base nos livros que a gente lê. E cada um aqui tem sua experiência diferente com literatura e a gente quer compartilhar hoje aqui com vocês as nossas experiências e como a gente foi inserido nesse mundo de literatura. Cada um aqui ama compartilhar um com o outro sobre livros que a gente está lendo, e o Cabeceira nada mais é do que uma extensão daquilo que a gente já faz na nossa vida. Por exemplo, a Gi, ela é uma amiga que tá sempre me ligando, sempre compartilhando aquilo que ela lê. E eu sou muito incentivada por ela a ler as coisas que ela já leu. Sim, eu me lembro assim das nossas videochamadas durarem assim umas 2 horas e pouquinho, porque a gente realmente se engajava ali em compartilhar umas com as outras aquilo que a gente estava aprendendo com tanto entusiasmo, né? E era uma coisa que as pessoas não sabiam, mas que era algo que fluía naturalmente por causa da nossa paixão pela literatura. E ouvindo, né, por trás das câmeras as histórias de cada um aqui, eu comecei a pensar, eu acho que eu não tenho uma história romântica, né, em relação ao início, né, ao meu despertamento, digamos assim, para o mundo literário. Eu só me lembro que em algum momento da minha vida eu comecei a perceber que eu jamais conseguiria me emancipar intelectualmente se eu não começasse a ler os meus próprios livros. Então eu já estava cansada de ouvir histórias e não construir uma história em uma relação com os livros que eu lia. Eu tinha a impressão de que o conhecimento sempre chegava tão enviesado para mim que eu falei, gente, eu preciso descobrir se isso que essa pessoa tá falando é realmente verdade. E a única maneira de você se tornar um indivíduo, né, desenvolto de fato, intelectualmente falando, é que você tem as suas próprias experiências com o mundo literário. E foi assim que eu fui despertada para esse universo, né? Em contrapartida, a gente tem aqui a nossa querida Livinha, que teve já a experiência ideal, né, de iniciação com o mundo literário. Tudo que eu não tive como pessoa, a Livinha teve. Recomendo. É verdade, né? Na verdade, desde criança eu sempre gostei muito de ler, porque eu sempre tive uma referência em casa, que é o meu pai, né? Meu pai sempre foi uma pessoa, assim, completamente apaixonada por livros, por conhecimento, e eu, assim, ele nunca precisou conversar comigo sobre isso, eu simplesmente me espelhava nele, né? Então aquilo que eu via ele fazendo, eu repetia, e ele me dava muitos livros de presente, eu lia todos eles, numa fase que as crianças achavam meio estranho, assim, né? Tipo, nerdzinha e tal, né? Eu tinha orgulho de ser nerd. Eu tava falando aqui pra eles, né, que eu matava a aula pra ir pra biblioteca ler, então... Que absurdo. Que absurdo. Matava a aula de educação física. Inclusive, Antônio e a Cláudia, agora vocês estão sabendo. Vocês não sabiam? Bom, mas enfim, era isso, né? E aí, desde criança, então, eu sempre tive esse costume. E sempre fui muito apaixonada, né, pela leitura, mas eu nunca tinha parado pra pensar na importância mesmo que os livros têm, né? Eu comecei a pensar nisso faz muito pouco tempo. Então, né, tem uma iniciação mesmo nisso nesse momento. Mas eu comecei a pensar como é diferente, né, uma pessoa que só lê por obrigação ou que lê porque, né, viu alguém lendo, e uma pessoa que de fato se torna um apaixonado pela leitura, um apaixonado pelo conhecimento, né? O Lewis fala isso num livro dele, eu tava comentando com o pessoal aqui também. Ele fala sobre a diferença de uma pessoa que parece que fica com brilho nos olhos só de falar de livros, né? A gente tava comentando isso, tipo, a gente é muito entusiasmado, né? A gente chega assim um no outro pra falar sobre livro, parece que um mundo abre assim na nossa cabeça. E os livros têm esse poder, né? Os livros têm essa capacidade de transformar, de fato, a pessoa que ama os livros, né? Então, não é só que você tá fazendo aquilo como um passatempo, ou, tô sem nada pra fazer, vou ler um livro. Não, você quer mesmo entrar no mundo, você quer entrar na cabeça do leitor, e é isso que o Lewis fala, né? Ele fala que
quando a gente lê bons livros, a gente se torna 1000 homens sem deixar de ser a gente mesmo. Então você vive a vida de quem escreveu aquele livro. Às vezes aquela pessoa passou uma vida inteira pra escrever um livro de 200 páginas que você vai ler em 3, 4 dias e você consegue viver a vida daquele autor, você consegue entrar na cabeça daquele autor sem deixar de ser você mesmo e, na verdade, acrescentando cada vez mais a sua própria experiência, né? Eu acho que foi aí que eu descobri mesmo a paixão pelos livros, né? E cada livro é uma experiência diferente que a gente tem. Cada livro é um universo diferente que a gente se insere. Diferente das duas aqui, a minha experiência, a minha iniciação à leitura foi completamente diferente. Eu nem fui atrás, nem tive uma intenção de ir atrás de gostar de livros, tão pouco eu comecei a ler desde pequeno. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ganhei um livro da minha tia, a sua mãe, a mãe da... Pra quem não sabe, a gente é primo. Quando eu era adolescente, eu ganhei o livro das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Um baita de um calhamaço, assim, mais de 700 páginas, se eu não me engano. E eu já era muito fãzinho do filme, né? Todo mundo aqui da geração, né, 2000 é muito fãzinho do filme. E eu já era. E eu lembro que eu ficava assim, eu achava absurdo não ter continuação dos filmes. E eu ganhei o livro e eu não pensei duas vezes, eu já quis ler logo os livros, não tive esse medo, eu nunca tive uma aversão a livros, mas também não tinha essa pretensão de ser um leitor. Na verdade, o que eu sempre gostei foi de boas histórias, e eu sempre consegui consumir essas boas histórias em suas múltiplas plataformas, né? Então eu sempre gostei de filmes bons, eu sempre gostei de séries boas, quando série, né, começou a hypar, entrou pra moda assim, eu assistia todas. E com o livro também foi assim, se o livro apresenta uma boa história, se o livro é bom, eu sempre comecei a ler. E quando eu percebi, eu já tinha lido 1, 2, 3, 4, 20 livros. E aí eu falei, cara, eu acho que eu leio. Não teve um momento que eu falei assim, nossa, eu sou um leitor, eu gosto de ler. Não teve uma experiência. Não teve. Não, quando eu percebi, cara, eu acho que eu leio. E de um gênero foi mudando pra outro tipo de livro e pra outro tipo. E é aquilo que eu falei, cada livro diferente, uma experiência diferente, uma vivência diferente. Então às vezes a gente recorda até de momentos da nossa vida com base no livro que eu tava lendo naquela época. Nossa, eu lembro dessa fase na época que eu tava lendo Cartas de um Diabo Sofrido. Entendeu? É bizarro como os livros entram pra nossa vida dessa maneira, né, Lívia? Sim, na verdade, gostaria de dizer que o Rony roubou a missão. Porque a gente tem uma história muito parecida. A gente foi sempre muito parceiro, assim, de tudo quanto é tipo de coisa. Exato. A gente sempre foi dos mesmos rolês, assim, tipo... Ai, é a fase de ler, então vamos ler os mesmos livros. Inclusive Nárnia, que eu falei que foi a primeira experiência que eu me recordo, a gente leu basicamente junto, né? Sim, e Nárnia foi, tipo, o meu despertar, assim, pra leitura. Porque, como o Rony falou, eu nunca, tipo, tive aversão a livros. Eu li alguns livros na escola, assim. Mas eu nunca fui atrás de ler mais do que eu precisava. Até... me dá um estalo assim, eu falo, eu quero ler. Quero ler Nárnia. Quero ler. Aí eu falei, mãe, eu quero ler Nárnia. Ela comprou o livro pra mim e comprou pro Rony. Falou, tia Cris? E aí foi assim, e a gente ficava, tipo, tão empolgado, porque eu falava, tipo, Rony, você já chegou naquela parte, porque eu quero te contar o final. E eu chapava porque ela sempre terminava antes que eu. Eu não sei como que funciona o tempo dessa menina, mas assim, parece que todo segundo ela tá lendo, porque ela sempre termina bizarramente antes. E eu não acho que eu leio devagar. Não é tão assim. Mas enfim, é muito interessante perceber que tudo isso que hoje, né, nós estamos fazendo na frente de uma câmera, na verdade já acontecia com muita naturalidade na nossa vida fora disso tudo. Sim. Então a nossa intenção mesmo com esse projeto é incentivar vocês a fazer isso, não pra ostentar uma posição de literatos ou qualquer coisa do tipo, mas que isso faça parte da sua vida com muita naturalidade, né? Assim como a gente chega no Rony, e o Rony sempre nos dá o livro quando a gente sai da casa do Rony, né? Eu não me lembro de uma vez que eu saí da casa do Rony sem um livro na minha mão. É verdade. Ou de uma vez que eu não fui na casa da Lívia, eu falei, Lívia, que edição é essa? Elas vão na minha casa e falam, tipo assim, vai lá no meu quarto pra você ver que edição nova. A Lívia é a doida das capas bonitas. É bonita a capa, tá com ela. Sim, exato. Não é bem assim. É assim. Não, é assim, eu não compro o livro pela capa, mas se tem o livro que eu quero ler, eu vou comprar a capa mais bonita. Exato. É isso, a edição mais bonita, mais caprichadinha, capa dura, assim.
É isso. Eu acho que ler é um exercício muito solitário que a gente faz, né? E se a gente não tem com quem compartilhar, fica mais solitário ainda, Sim, né? com certeza. Então, por isso que a gente tem poucos amigos leitores que dá pra compartilhar aquilo que você tá lendo, né? E eu acredito que na internet abre esse leque assim de uma tal forma, talvez tenha pessoas do outro lado do país que também gosta de ler e se identifica com o nosso jeito de falar sobre livros e a gente se consegue fazer essa conexão mesmo distante, né? A minha experiência com leitura também foi na infância, que nem a Livinha falou. Mas apesar de ser uma pessoa totalmente de exatas, né? E muitas vezes me perguntaram... O que é bizarro. Muitas vezes já me perguntaram, mas você não fez letras? Você não fez nada de humanas? Como assim você gosta tanto de ler? E uma vez eu falei, eu li 30 livros ano passado. A pessoa fica assim, o quê? Só que assim... Você não faz nada da vida. É natural, sabe? Eu simplesmente começo a ler e eu não fico programando, eu tenho que ler tantos livros ou bater uma meta. É natural isso na minha vida. Porque desde a minha infância, os meus pais sempre me incentivaram a ler, desde a Bíblia até livros que eles sempre amaram. Na escola também eu tive essa experiência de já começar a ler livros que para muitos adolescentes eram terríveis. Pegar um Machado de Assis, talvez com uma linguagem totalmente complexa, mas eu lembro de experiências profundas que eu tive com o Machado de Assis e depois sair daquela leitura, entrar no banheiro e começar a chorar. Porque eu fiquei tremendamente impactada com aquilo que eu estava falando. Então, assim, a leitura sempre marcou a minha vida. E eu também, eu queria ver com vocês, eu tenho os meus períodos, assim. Tem uma época só distopia, uma época só fantasia. Eu acredito que cada um aqui também é muito eclético. E eu acho que isso vai ser muito rico pro nosso canal. Com certeza. Sim. Exatamente. O mais legal disso tudo, do quesito de leitura, de livros, é que ele não só é um meio pelo qual a gente utiliza para adquirir determinado conhecimento, sendo o livro apenas o meio e conhecimento o fim. O livro em si muitas vezes é o fim. A experiência da leitura muitas vezes é aquilo que a gente está buscando. É incrível ver como a gente consegue ter histórias que poderiam ser se contadas por outras pessoas ou de outros modos, histórias simplesmente corriqueiras do cotidiano, triviais, e como elas são geniais pela estrutura que ela tem, por quem o escritor escolheu para ser o narrador, com qual visão tá narrando aquela história, e a gente vai lendo aquilo e a gente vai se entusiasmando, a gente vai falando, mano, como que o cara pensou nesse negócio? Porque é muito legal. E aí nisso, nós que somos aspirantes a escritores, a gente começa também a tentar reproduzir aquilo que a gente vê e, cara, é fenomenal. É isso aí. E, na verdade, o objetivo, então, do nosso canal é trazer mais pessoas pra esse time dos amantes da leitura, dos amantes dos livros, né? E eu acho que é isso. A gente não vai ter um nicho específico. A gente decidiu que a gente não queria fechar muito as nossas opções, né? Afinal de contas, os livros trazem um mundo novo, assim, pra gente, né? Então, o nosso objetivo é apresentar aqui pra vocês bons livros, né? Parafraseando mais uma vez Liu, vocês já perceberam que a gente é fã dele, né? É outra coisa. Exatamente. Um bom gosto necessariamente é um gosto por bons livros, né? Então, o nosso objetivo é exatamente esse, apresentar aqui, trazer mais pessoas pro nosso mundo e apresentar aquilo que nos une, que é esse amor pelos livros, trazer isso pra vocês, sabe? Isso aí, então se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo a sua experiência com literatura também. Isso. É isso. E é isso aí, galera. Vai ter mais. Valeu. Valeu, gente. Foi bom.